Olá, pessoal. Então, vou aproveitar um intervalo aqui para conversar sobre mais um assunto que acho que tem uma importância relacionado com a nossa grande mãe astrologia. Eu queria conversar... Oi, tudo bom, pessoal? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o significado do que a gente chama de trânsitos astrológicos. Porque nós temos falado muito neles. Os trânsitos astrológicos, eles são técnicas em que a gente vai estudar a posição dos planetas nos signos em um determinado período ou momento e a relação entre esses planetas, né? E isso nos fala simbolicamente de uma coisa muito importante, que é a agenda da alma do mundo, da anima mundi. E a agenda, portanto, isso diz respeito à agenda da alma do planeta, de toda a humanidade e de todos os seres que vivem aqui. A importância disso é muito grande. Mas como assim, Lígia? Como é que isso se processa? Volta e meia, a gente, na Terra de Judá, a gente coloca um conceito que ele é super importante da gente assimilar. Que não é que esses planetas lá estejam nos influenciando diretamente, mas é porque eles meio que revelam essa agenda na qual há uma ativação de certas energias a cada período, a cada momento, em todo o planeta e na nossa vida individual, como eu falei antes, em todos os seres que habitam aqui, que tem um propósito essa agenda, que é muito igual quando a gente vai, né? A gente tem uma agenda em que a gente se programa para realizar coisas, para que elas realmente sejam realizadas e a gente não se atrapalhe. É mais ou menos a mesma coisa. Os trânsitos são essa agenda, no qual nós estamos sendo, através dessa ativação de forças de energia, né? Acabam que a gente vive, se comporta de determinada maneira, aquela energia é ativada em nós, e os acontecimentos também no planeta são ativados, digamos assim, porque a nossa energia da nossa alma com a do planeta atrai isso, e nós estamos sendo provocados por essa agenda de uma forma muito vigorosa a cada período, num único sentido. Os trânsitos astrológicos estão a serviço de uma única coisa, era isso que eu queria muito falar. E que coisa é essa? É aquilo que a gente fala demais da conta, que nos nossos tempos a gente tem uma necessidade enorme de saber, que é, nós, seres humanos, assim como tudo que existe, temos um propósito. O propósito de cada um de nós é conseguirmos ao longo da vida expressarmos, manifestarmos a nossa potência singular de ser. Então, assim como uma montanha se manifesta como montanha, assim como o elefante se manifesta como elefante, nós, seres humanos, estamos aqui para reaprendermos, vamos dizer assim, a manifestarmos aquilo que nós somos, a nossa essência, posso dizer assim, constituinte. Por quê? Os outros reinos da natureza fazem isso com facilidade, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer pelo agrupamento ou pela coleção de experiências ou que a gente ignora, de potências que a gente ignora que tem dentro da gente, a gente não sabe que tem, ou feridas, coisas que a gente veio vivendo em outras vidas, inclusive, que causaram feridas e que estão ainda abertas, estão ainda vivas. E são as nossas dificuldades. Então, essa agenda no céu tem como objetivo gerar situações dentro e fora de nós que provoquem, sabe, o evoluir, o crescimento dessa nossa manifestação, que é o propósito da vida de cada um de nós. Bom, então, o propósito, como a gente sempre repete, é sermos nós mesmos, por incrível que pareça. Agora, a gente costuma olhar e dizer assim, os trânsitos estão bons, os trânsitos estão ruins, e a gente morre de medo dos trânsitos ruins. Daí o que eu queria dizer era apenas referendar, eu acredito que muitos e muitas de vocês já sabem, mas o que a gente considera que são trânsitos bons, na verdade, é aquele trânsito que fica vinculado a situações que a gente vive com fluidez, com facilidade.
Eles têm, eu acho que o objetivo de fazer com que a gente se dê conta da nossa potência, de certos talentos e recursos, para que a gente possa usar esses talentos e recursos mesmo. Eu conheço um monte de gente, pessoal, que não usa os seus talentos, os seus recursos, nem sabe que eles existem dentro de si. E a gente não investe naquilo que a gente não sabe que tem. Então, investir nos nossos talentos e recursos cada vez mais, para que, né, eles sejam manifestados de uma forma cada vez mais ampla. E os trânsitos difíceis são aqueles que exatamente tocam nas nossas dificuldades, por isso são difíceis, isto é, tocam naquilo que dói dentro da gente, que a gente tem que fazer um esforço para lidar, para se instrumentalizar, e que nós precisamos conhecer demais. Por quê? São esses desafios internos que a gente tem, esses conteúdos complicados, que nos dão rasteira na hora da gente construir a nossa vida do lado de fora em ressonância com aquilo que a gente é. São exatamente eles. A parte que a gente ignora, sabe, dessas dificuldades. A gente precisa saber como é que essas dificuldades se manifestam em nós. E os trânsitos que a gente fala, ai, que dificuldade, ai, que coisa pesada, é porque estão tocando nisso. E que a gente precisa se dar conta do tamanho daquilo, como é que aquilo se infiltra nas nossas ações, no que a gente pensa, nos conceitos e valores que a gente tem em relação a nós mesmos, a nossa autoimagem, em relação à vida. E aí, o que eu queria dizer é que tanto os trânsitos que a gente fala que são bons, quanto aqueles que a gente fala são ruins, que a gente não devia usar essa palavra, eu prefiro usar, são desafiadores, eles na verdade têm o mesmíssimo objetivo. E o objetivo é, vamos dizer assim, impulsionarem esse nosso caminho de evolução da nossa consciência sobre nós mesmos e sobre a vida, como é que a vida se processa. Que geralmente a gente não sabe, né? A gente, ao não saber, a gente vai acreditando que é uma questão de sorte, de azar em tudo, que Deus protege um, não protege outros, que um monte de coisas que, na verdade, nos distraem completamente e nos deixam estagnados, em vez da gente viver esse processo evolutivo. Então, a gente saber que tanto os trânsitos maravilhosos quanto os difíceis têm o mesmíssimo objetivo, que não é nem passar a mão na nossa cabeça à toa, como se a gente fosse criança à espera de um prêmio, porque fez uma coisa direitinho, não é isso, não. É o resultado da integração e do quanto a gente pode integrar mais, e como também não é um castigo para a gente ficar ali, sabe, diante de um pai autoritário ou de uma mãe autoritária, com medo da vida. De jeito nenhum. É esse processo evolutivo, que tem como finalidade, então, ao nos tornarmos esses seres mais inteiros, capazes de manifestar a nossa própria essência, a gente usufrui muito mais da vida, em todos os seus aspectos, nos nossos relacionamentos, naquilo que a gente faz, nas coisas mais simples. Eu gosto muito de dizer que é aí que a gente descobre o extraordinário que existe no ordinário dos dias, nas coisas pequenas e também nas coisas grandes, que elas são importantes também de acontecerem para nós. Mas a vida passa a ser um usufruto e não uma corrida desabalada, desesperada e angustiada. Então, é para que nós possamos usufruir, ter o deleite da vida, assim como, né, reconhecendo a nossa potência, assim como a fonte primordial, poder experimentar, eu acho, a sua própria potência, através daquilo que nós podemos ser, aquilo que nós temos capacidade de ser e de verter. Porque, na verdade, eu acho que a fonte primordial, né, é a inteligência criadora de tudo e criadora de cada um de nós, com um propósito mesmo de se perceber e de vivenciar e de experimentar a sua própria potência também, né? Então, a gente faz parte de tudo isso. Agora, alguém pode dizer, Lígia, mas isso tudo é muito complicado, é muito difícil. Sim, é muito desafiador. Só que a gente ter consciência disso e o quanto os trânsitos astrológicos estão completamente vinculados com esse processo, faz a gente ressignificar o nosso olhar sobre nós mesmos e sobre a vida, né? Como uma grande aventura, eu acho.
E aí a gente vai se descolando daquela ideia de que a vida é uma coisa que a gente tem que correr atrás para pagar boleto, para ser legal, para cumprir com papéis sociais que são aceitos socialmente, mas que alguns necessários, mas muitos foram construídos ao longo do tempo e continuam sendo construídos a partir dos nossos medos, das nossas carências, das nossas dificuldades e de uma tentativa da gente se proteger de coisas que a gente, na verdade, tem dificuldade de lidar. Então, o que me mobilizou muito para ter essa conversa é porque, você já sabe, a gente tem falado muito aqui no Instagram da Terra de Judá, que estamos vivendo um período de trânsitos astrológicos muito intensos. E isso é verdade, tanto no aspecto fluido, quanto no aspecto bastante desafiador. É a mais pura verdade. Mas aí, se a gente sabe disso tudo que eu falei, a gente vai lidar com isso e com as informações que qualquer pessoa possa trazer de um outro lugar, de um lugar de mais segurança pessoal. E isso só nos ajuda, em vez da gente ficar, sabe, num nível de ansiedade cada vez maior, inclusive ao ler as notícias todas que a gente acaba vendo. E depois, eu acho que é verdade, a gente precisa se dar conta, pessoal, desse momento épico que nós estamos vivendo. É um momento épico em que há uma proposta de grande transformação que já vem vindo, mas que vai durar anos ainda. Transformação que envolve o planeta todo. Quando a gente fala assim, Plutão em Capricórnio, isso tem um aviso para a gente de que terremotos só podem ser mais frequentes, é porque as placas tectônicas, né, de Gaia, desse ser, estão se mexendo. E isso tem a ver com mudanças, né? Mudar de situação, embora tenha, às vezes, resultados que são muito complexos. E é bom a gente saber, até porque a gente pode, quem estiver em áreas de risco, pode até se proteger, tanto a nível de informações, vamos dizer assim, geológicas, da ciência e tudo mais que tem, mas também os trânsitos astrológicos ajudam a avisar. Então, esses trânsitos estão mexendo com o planeta todo e com cada um de nós e com todos os seres. E a gente está fazendo parte desse momento que eu considero épico. Existem algumas histórias épicas, sabe? Eu gosto muito da cultura indiana. E um dos livros que eu mais amo na cultura indiana é o tão popular Bhagavad Gita, porque ele é popular exatamente porque eu acho que ele fala da nossa experiência humana mais profunda e mais desafiadora, de uma forma muito poética. E eu, assim, sugeriria que esse é o momento que um número grande de pessoas devia ler o Bhagavad Gita. A editora Pensamento, não sou nada da editora Pensamento, tá? Mas ela tem uma edição do Bhagavad Gita pequena, assim, que tem alguns pequenos comentários que ajudam a quem não tem uma intimidade com a cultura indiana a entender o texto, sabe? Mas é muito inspirador porque tem uma relação muito grande desse momento, né? Desse conflito épico entre luz e sombra dentro de nós e fora de nós. E é muito inspirador. Vocês sabem, eu vou confessar que eu e Sérgio, durante anos, a gente leu o Bhagavad Gita todo início de ano, todo Réveillon, a gente passou, acho que mais de 20 anos lendo no Réveillon esse livro, direto, assim, um lia um pedaço, outro lia outro pedaço, do dia 31 para o dia 1º. E para a gente começar o ano com esses arquétipos dentro de nós que são representados ali no Bhagavad Gita, sabe? Dessa luta, desse conflito, né? E dessa conquista. Então, eu quis bater esse papo com vocês para... eu imagino que muitas pessoas saibam, mas tem muitas pessoas que não sabem esse significado tão incrível, sabe, dos trânsitos astrológicos, que não é ficar dizendo assim, vai acontecer não sei o quê, é um universo de possibilidades que são consteladas para que sejam ativadas, um aviso de que estão sendo ativados dentro de nós essas possibilidades para que a gente evolua em consciência, né? Que, como a gente já sabe, evoluir em consciência é a gente amar mais e melhor. Então, que a gente viva esse momento de transformações primeiro no nosso territóriozinho pessoal aqui, porque daí isso vai transbordando para o entorno e a gente vai amando mais também, mas principalmente por amor a nós mesmos.
porque nós estamos aqui para isso e a gente precisa cumprir com esse nosso propósito da forma mais, eu acho que festiva, porque de alguma forma a fonte primordial acreditou que nós somos capazes de vivê-lo. E aí eu acho que é isso. Tá bom? Então eu queria agradecer muito a companhia de vocês aqui para essa conversa. Se vocês acharem que podem falar sobre isso com outras pessoas, por favor, falem. A gente tem que ampliar essa, vamos dizer assim, essa consciência de todas as maneiras que a gente possa, mas sempre com quem está com o coração disponível para ouvir, né? A gente não deve impor nada para ninguém. É isso, tá? Ó, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Vênus, que é o planeta ligado ao afeto, ao amor, também ao prazer, né? Ao prazer de viver, ao conforto, de certa forma. E vamos ter um final de semana que cada um de nós possa usufruir dele também da melhor maneira. Tá? Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Beijo!